TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Então, boa tarde a todos, bem-vindos. Estou-me a rir para ti, Márcia, já percebeste, não é? Eu tinha-te dito que não, mas afinal foi sim. Pronto. Desculpem a mensagem um bocado críptica, mas é que nós já tínhamos falado deste tema e afinal coincidiu. Então, vamos hoje, já que é dia 2 de novembro e que no mundo cristão se comemora como sendo o dia dos finados, vamos falar um bocadinho sobre o que é que o Espiritismo diz sobre este mesmo dia. Para nós, espíritas, é um dia como outro qualquer, porque nós acreditamos que todos os dias são dias de mortos e de vivos, não é? E, portanto, todos estes dias devem ser bem vividos. Mas, para quem não é espírita, é efetivamente o dia de prestar homenagem àqueles que já desencarnaram e, com isso, mostrar às suas almas os seus sentimentos de afeto, de amor por eles. E é por causa disso mesmo que neste dia os cemitérios se enchem de encarnados que vão até lá para homenagearem os seus seres amados. Mas para nós, qualquer dia serve para nos ligarmos aos falecidos, pois acreditamos na imortalidade da alma e nas ligações fluídicas. Sabemos que podemos comunicar com o nosso espírito querido, que já partiu, através do pensamento, dos sentimentos afetuosos e das boas vibrações. Isso é que é o mais importante. E, portanto, o que é que o Espiritismo então nos ensina sobre este assunto? E, além disso, como é que os desencarnados se sentem com a nossa lembrança? E é disso que nós hoje então vamos falar um bocadinho, começando com uma frase de Confúcio que se adequa plenamente ao que a doutrina espírita nos ensina. Diz ele que aprende a bem viver e bem saberás morrer. Confúcio foi um filósofo chinês que viveu no século VI a.C. e que tinha um ideal. O seu ideal era ver um mundo onde a guerra e a miséria fossem substituídos pela paz, pela boa vontade e pela felicidade. E o que ele disse, tal como acabamos de dizer, aplica-se totalmente ao que o Espiritismo nos ensina, porque para nós a morte não é o fim da vida, já que é só o corpo físico que morre. O espírito volta para o plano espiritual e continua lá a viver. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec lembra-nos isto, que após a morte, cada qual vai para o lugar que lhe interessa, pois cada individualidade vai deslocar-se depois da desencarnação para a região espiritual que está de acordo com a sua maneira de ser e de viver. Reparem bem, vai deslocar-se para a região espiritual que está de acordo com a sua maneira de ser e de viver enquanto encarnado. Nós somos atraídos por uma lei divina, que é a lei de... disparate. Não é de causa e efeito, não. Sintonia. Isso. Pronto, muito obrigada. Pela lei da afinidade e sintonia, somos atraídos magneticamente
para os locais com que temos essa mesma afinidade. Okay? Portanto, isto é muito importante. E Kardec diz o seguinte: conforme a situação do espírito, mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, irão variar ao infinito o meio onde ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente e as percepções que tenha. E ele vai continuar a dizer que, enquanto uns não podem afastar-se do meio em que viveram, outros elevam-se e percorrem o espaço. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma resplandecente claridade. Kardec faz então várias perguntas aos espíritos sábios sobre este assunto e estas perguntas, claro, estão no livro dos espíritos. E eis o que eles disseram. Na 320, os espíritos são sensíveis à lembrança daqueles que os amaram na terra? E a resposta: muito mais do que podeis supor. Se são felizes, essa lembrança aumenta-lhes a felicidade. Se são infelizes, serve-lhes de alívio. Na 321, o dia da comemoração dos mortos tem para os espíritos algo de mais solene? Preparam-se para irem visitar aqueles que vão orar sobre os seus túmulos? E a resposta é clara. Os espíritos atendem à chamada do pensamento nesse dia, tal como nos outros. Ou seja, não é por ser dia dos finados que eles vêm mais rapidamente, digamos assim, ter connosco. Isso é exatamente igual para eles. O que é preciso é que pensemos neles realmente e que lhes enderecemos, boas vibrações, bons pensamentos, preces. Na 322, este é para eles um dia de encontro junto às suas sepulturas? Neste dia, eles estão lá em maior número porque há mais pessoas que os chamam. Porém, cada um deles só comparece ali pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes, não por aqueles que vão lá como uma obrigação. Não, eles vão realmente, atendem apenas e só aos sentimentos, através dos pensamentos que cada um de nós lhes dirija. Na 323, a visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em casa? A visita ao túmulo, disseram a Kardec, é uma forma de manifestar que se pensa no espírito ausente, é a exteriorização deste facto. Já vos disse que é a prece que santifica o ato de recordar. Pouco importa o lugar, se ela é dita com o coração. E é exatamente isto. Pouco, não interessa nada. Se é feita no quarto, em nossa casa, se é feita no quarto, se é feita no nosso local de trabalho, se é feita no meio da rua, não interessa. O que interessa é que a prece seja feita com fervor e que seja acompanhada dos nossos sentimentos bons, afetuosos por aquela pessoa. Na 324, os espíritos das pessoas a quem se erguem estátuas ou monumentos assistem a essas inaugurações e veem-nas com prazer? Muitos aí comparecem quando podem, porém, lá está, sensibiliza aos menos as honras que lhes prestam do que a lembrança que os homens conservam deles. Ou seja, o que é
essencial é efetivamente os pensamentos que tivermos para com eles, mais nada. Na linha A da 325, Kardec perguntou: a reunião dos restos mortais de todos os membros de uma mesma família deve ser considerada como uma coisa fútil? Está-se a referir, portanto, aos jazigos, não é? E a resposta é não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos seres amados. Se essa reunião não interessa muito aos espíritos, ela é útil aos homens. As suas lembranças concentram-se mais. E é verdade, quando nós entramos num jazigo, e estou a pensar em mim própria, quando a minha mãe desencarnou, foi posta num jazigo da família. Quando eu lá cheguei, eu não orei só pela minha mãe. Eu lembrei-me de todos os que estavam ali. E orei também por todos eles. Coisa que, digo eu, muito sinceramente, normalmente não faço. Mas lembrei-me de todos eles e orei por todos. Então, não há dúvida nenhuma que é o que aqui foi dito por Kardec pelos espíritos instrutores. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos seres amados. Não é? Continuando. Na 327, e esta é bastante importante, o espírito assiste ao seu enterro? Muito frequentemente assiste, mas algumas vezes não percebe o que se passa por ainda estar perturbado. E vamos já falar disto. Na 327A, fica lisonjeado com a afluência dos assistentes ao seu enterro? Mais ou menos. Depende da sua elevação. Efetivamente, aquele que está muito agarrado ainda à vida física, a tudo o que é material, esse vai se sentir lisonjeado com essa afluência, se a tiver. Aquele que já está mais desligado das coisas terrenas e mais, portanto, mais virado já para o mundo espiritual, para a nossa verdadeira vida e para a nossa verdadeira casa, tanto lhe faz. É absolutamente indiferente quem é que possa ou não assistir ao seu enterro. Mas aqui fala-se, então, da perturbação. E nós temos aqui que falar, então, deste facto que é importantíssimo. Na transição da vida física para a vida espiritual, então, produz-se este fenómeno, que é da máxima importância para todos nós, a perturbação. Nesse instante, a alma passa por um torpor que lhe paralisa momentaneamente as faculdades e, portanto, vai neutralizar, em parte, as sensações, pelo que quem está a desencarnar quase nunca presencia conscientemente o seu último momento. Atenção, que eu disse que a maior parte, aliás, eu não, a espiritualidade é que diz que a maior parte não consegue assistir ao seu último momento, mas aqueles espíritos já com muita elevação moral, esses sim, esses até fazem mais, eles não só assistem ao seu último momento, como são eles próprios que fazem, então, o desprendimento do seu corpo físico do corpo espiritual, para nós, perispírito, não é? Esses espíritos, sim, fazem. O resto, não, precisamos de ajuda. Allan Kardec afirma que no momento da morte tudo ao princípio é confuso, que a alma precisa de algum tempo para se reconhecer
que se sente atordoada, no mesmo estado de um homem que saísse de um sono profundo e que tentasse perceber a situação. A lucidez e a memória do passado voltam-lhe lentamente, à medida que se dissipa essa espécie de nevoeiro que lhe escurece os pensamentos. Mas há fatores que vão influenciar na duração deste estado. Essencialmente 3, que são o conhecimento ou não do mundo espiritual, a idade e o género de morte. E na questão 165 do Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais informam-nos que o conhecimento do espiritismo exerce uma grande influência sobre a maior ou menor duração da perturbação, porque os espíritos que têm informações precisas sobre o mundo espiritual compreendem antes dos outros a sua situação. E Leon Denis também vem afirmar exatamente o mesmo neste seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele vai nos dizer que o conhecimento que nos tiver sido possível adquirir das condições da vida futura exerce grande influência nos nossos últimos momentos. Dá-nos mais segurança e abrevia a separação da alma. Isto quanto ao conhecimento do mundo espiritual. Quanto à idade, é evidente que os extremos da vida, a infância e a velhice, são os períodos da existência em que, geralmente, a desencarnação se processa com mais facilidade. E também nos é ensinado que a doença crónica, essa doença que se arrasta e arrasta e arrasta, ela vai facilitar o desligar do espírito e a sua identificação com a vida no além. Vamos outra vez ao Livro dos Espíritos, desta vez à questão 154, onde nos é ensinado que na morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica como consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga. Então, estamos a falar aqui de vitalidade. Vitalidade orgânica. Nós sabemos que quando reencarnamos, trazemos uma determinada dose de fluido vital, que é o nome que Kardec lhe deu, e, portanto, mais tarde, esse nome não foi substituído, mas foi também usado por Charles Richet, que lhe deu o nome de ectoplasma. Portanto, fluido vital ou ectoplasma é a mesma coisa. Nós trazemos uma determinada quantidade de fluido vital ou de ectoplasma antes de encarnar, e esse fluido vital vai sendo esgotado, digamos assim, durante a nossa encarnação, até que se esgota e nós, então, o que é que acontece? Acontece que desencarnamos. Entretanto, essa vitalidade, esse fluido vital, esse ectoplasma, encontra-se aonde? Encontra-se num dos corpos, no mais grosseiro dos corpos que fazem parte do perispírito, do corpo espiritual, que é o duplo etérico. E ele é tão grosseiro que ele só serve para, e é importantíssimo, mas só serve para isso, para armazenar o fluido vital. E o que é que acontece com ele? Ele não acompanha
o resto, digamos, dos corpos do perispírito quando nós desencarnamos. Ele vai ficar na Terra, ok? Porque ele é feito de fluidos, energias, se quiserem, muito grosseiro, que pertencem à Terra. E, portanto, não acompanha o resto dos corpos quando nós desencarnamos. Mas isto foi apenas um à parte. Portanto, na morte natural, o homem deixa a vida sem perceber, porque se esgotou o seu fluido vital. Pelo contrário, nas mortes súbitas, nas mortes, portanto, que são consideradas mortes traumáticas, habitualmente são estas mortes acompanhadas por um estado de perturbação maior. E nos Espíritos Instrutores, na questão 162 do Livro dos Espíritos, vem dizer-nos assim: em todos os casos de morte violenta, os laços que prendem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desprendimento completo, portanto, é mais lento, ok? O que é lógico. A pessoa não estava preparada para desencarnar naquele momento, tanto que ensinam-nos o espiritismo, e hoje em dia até já se vê em vários filmes e vídeos, etc., que no momento em que há um tipo de morte assim, o que é que acontece? Vê-se desprender rapidamente, não é? Do corpo físico, o corpo espiritual. Mas ele fica ali. Fica ali porque continua ligado pelo cordão de prata e não só ao corpo físico. E é por isso que Kardec nos vai dizer, na 162, que os laços são mais tenazes, estão mais fortes, estão mais aderidos. Porquê? Porque o espírito que está a desencarnar, ou que desencarnou, não estava preparado para tal. E, portanto, é muito mais lento, efetivamente, o desprendimento, o desligar dos milhares de laços que prendem os dois corpos. É que nós, e a partir daqui, eu gostava de vos falar da diferença fundamental que existe entre morrer e desligarmos-nos. É que a morte é só física e o desligar é só espiritual. Por isso, muitas vezes nós dizemos fulano morreu. Pois ele, efetivamente, o corpo físico dele morreu. Mas será que ele se desprendeu? Ou ainda está agarrado ao corpo físico? No livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec tem um capítulo chamado A Passagem, em que ele nos conta que o corpo espiritual, o perispírito para nós espíritas, e o corpo físico estão aderidos um ao outro do ponto de vista magnético, átomo a átomo e molécula a molécula. Não é órgão a órgão, é molécula a molécula e átomo a átomo. Portanto, o desprendimento vai consistir na separação mais lenta ou mais rápida que se dá entre estes dois corpos, não é? A separação, portanto, só é completa quando já não haja um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo espiritual. Mas Kardec também nos vem ensinar que a causa principal da maior ou menor facilidade do desprendimento é o estado moral da alma.
quanto mais lento for o desprendimento do perispírito, maior será o seu sofrimento. E a rapidez desse desprendimento vai estar na razão direta do adiantamento moral do espírito. E ele vai continuar a dizer-nos: para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é como um sono ligeiro, isento de agonia e cujo despertar é suavíssimo. E então eu trago-vos aqui o exemplo, deste género de morte, que é o exemplo que vem logo no início do livro O Céu e o Inferno, que é o caso do Sr. Sanson. O Sr. Sanson era membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que vocês sabem, fundada por Kardec, não é? E que é considerado atualmente como sendo o primeiro centro espírita que existiu, não é? E ele faleceu em abril de 1862. E ele tinha passado um ano de grandes dores físicas de cama. Ele tinha estado doente durante um ano e com grande sofrimento, mas também com uma enorme resignação e uma enorme dose de fé. E ele, antes de desencarnar, ele já sabia que não ia sair daquela doença e pediu a Kardec, escreveu-lhe uma carta dizendo-lhe que gostava, que lhe pedia para ser evocado, que é uma coisa que hoje em dia já não se faz, mas que naquela época era essencial até para dar a conhecer toda a doutrina, tudo aquilo que é a codificação, não é? E então pedia para ser evocado logo a seguir à sua desencarnação. E assim aconteceu. Kardec, então, digamos que lhe fez a vontade e que 1 hora antes do seu enterro, ainda na câmara mortuária, portanto, durante o velório, Kardec vai evocá-lo. E as suas declarações que estão então como eu vos disse, nos Espíritos Felizes, que é o capítulo 2º da segunda parte do Céu e o Inferno, ele vai então dizer algumas coisas, eu só trago alguma coisa porque é muito grande. Então, há algumas passagens que eu trouxe. Kardec diz-lhe: sofríeis tanto que, penso eu, podemos perguntar como estáis passando agora. Que sensações experimentais, comparando a vossa presente situação com a de há 2 dias? E o Sr. Sanson responde-lhe: a passagem da vida terrestre para a vida dos espíritos foi incompreensível para mim, porque algumas vezes ficamos vários dias sem recuperar a lucidez. Mas, antes de morrer, fiz uma prece a Deus para lhe pedir que pudesse falar àqueles que amo, e Deus atendeu-me. Quando pude voltar a mim e ver o que tinha diante dos olhos, fiquei como ofuscado, sem poder compreender, porque a lucidez não volta de repente. Mas Deus deu-me uma grande prova da sua bondade e permitiu-me que recuperasse as faculdades. E então vi-me rodeado de bons e fiéis amigos. Então vamos lá ver. Tal como já dissemos, acabamos de dizer, isto é o que se passa com os espíritos que tiveram uma vida sempre digna, não é? E digna no sentido de elevação moral. No entanto, para outros, este estado de perturbação pode durar dias, meses, anos e até séculos. E podem, então,
durante esse tempo, também pode apresentar um quadro de grande sofrimento, com angústias e com medos. Por outro lado, há outros espíritos que mergulham num sono profundo e também ficam nesse estado durante um tempo que é muito variável. Estou-me a lembrar neste momento do livro Os Mensageiros, de André Luiz, que tem ele vem à Terra, à crosta, e vai passar uma semana aqui. Mas na viagem ele vai passar por uma... Estou bonita? Estou linda? Não. Hã? Não. Isso. Por um pronto socorro. Obrigada, meninas. Por um pronto socorro. E esse pronto socorro até tem umas características engraçadas para nós, que é um castelo. E o diretor desse castelo, desse pronto socorro, é o Alfredo. O Alfredo recebe-os muito bem e, depois disso, eles passam lá à noite, enfim, é muito engraçado e muito instrutivo tudo o que André Luiz nos descreve no livro. E eles passam lá à noite e quando, no dia seguinte, são levados a percorrerem, então, esse pronto socorro. E chegam a certa altura, vão a uns pavilhões onde estão N espíritos a dormir profundamente. E então, num desses pavilhões e diante de algumas dessas camas, começam a fazer uma prece. Quem é que faz a prece? É Ismália. Ismália Prece, aconselho a todos que, se já leram, que voltem a ler esta parte, porque é lindíssima a prece que ela vai fazer. E enquanto ela está a fazer a prece, as irradiações que partem dela e de todos os que acompanham a sua prece é de tal ordem benéfica que 2 desses espíritos acordam. Mas o que é que lhes acontece, coitados? Eles acordam e, ao ver tudo aquilo e onde se encontravam, ficam assustadíssimos, não estavam preparados, não é, em termos espirituais, e fogem. Levantam-se da cama e começam a correr desabaladamente. Mas Alfredo diz a André Luiz que não se preocupe porque eles dali não saem, não é? Vão andar por ali e hão de ser resgatados por aqueles que tratam desse assunto. Portanto, há muitos de nós que adormecemos e ficamos ali a dormir durante muito tempo. Vamos voltar ao problema do ser, do destino e da dor, e nele Leon Denis afirma que, no estado de perturbação, a alma tem consciência dos pensamentos que se lhe dirigem, apesar de estar perturbada. Os pensamentos de amor e caridade, as vibrações dos corações afetuosos brilham para ela como raios na névoa que a envolve. Ajudam-na a soltar-se dos últimos laços que a acorrentam à terra, ajudam-na, portanto, a sair da sombra em que está mergulhada. E perante tudo isto que nos foi ensinado até agora, podemos e devemos perguntar-nos, então, qual é que deve ser a atitude da família? Não é? Porque também aprendemos que a posição mental da família tem uma importância fundamental na recuperação dos nossos seres amados. Os pensamentos de revolta, os pensamentos de desespero atingem-no, dizem eles,
e estou a repetir, como se fossem dardos mentais de dor e de angústia. E tudo isso é óbvio que vai dificultar a sua recuperação. E André Luiz mostra então que em vários dos seus livros, mas essencialmente neste que eu vou citar, e no Obreiros da Vida Eterna, que a atitude de inconformismo da família pode criar umas que ele chama teias de retenção que vão prender o espírito ao corpo. E então é-nos contado no mesmo livro que eu citei há pouco, nos Mensageiros, já no fim, o livro tem 51 capítulos, nos capítulos 49 e 50, então é-nos contado este caso. E é o seguinte, ele diz-nos, então, André Luiz, que foram até a um hospital e a um quarto, onde um senhor de 60 anos, com leucemia, estava a agonizar. E porquê é que eles lá foram? Porque a mãe do moribundo, que era o Fernando, foi pedir ajuda a Aniceto. Porquê é que ela foi pedir ajuda a Aniceto? Porque estava lá um médico espiritual. Mas as teias de retenção, vamos falar disso, eram tão forte que ele sozinho não conseguia efetivamente fazer o desprendimento do Fernando. E então a mãe do moribundo, que estava ali no quarto com ele para o receber, depois foi chamar Aniceto. E então eles lá vão. E então é-nos dito que ele já estava há vários dias naquele estado e que no quarto, além da mãe, estava outra senhora desencarnada. E havia também alguns familiares encarnados. E esses familiares encarnados estavam tão aflitos, porque ele estava tão mal, que inconscientemente eles estavam a formar à volta do Fernando uma teia de retenção. Essa teia era magnética, é evidente, e eram fios cinzentos, diz ele, e fracamente iluminados. E Aniceto, quando chegou lá e viu o panorama, digamos assim, o que é que ele faz? Ele diz logo que a primeira coisa era tranquilizar aqueles encarnados, porque senão, em linguagem muito corriqueira, nunca mais saíam dali. Então ele vai fazer o quê? Vai magnetizar o moribundo, o Fernando, e, momentos depois, o médico encarnado, que também ali estava, dá uma boa notícia aos encarnados, aos parentes encarnados, que o Fernando já tinha o pulso e a respiração completamente normais. E como ele estava muito melhor, então todos eles abandonaram o quarto, que era precisamente o que ele queria, o Aniceto. E ficou só o médico encarnado e o irmão dele. Pronto. E os laços cinzentos, as tais teias de redenção, desapareceram. E, imediatamente, o Aniceto começa a tratar de desligar o corpo físico do Fernando do seu perispírito. E isto é, efetivamente e normalmente, aquilo que se vê em qualquer família que está a perder alguém que muito ama, não é? Quer retê-lo. E começa a enviar-lhe, então, recursos magnéticos, raios magnéticos, que o prendem realmente, mas em vez de lhe fazerem bem, só o estão a
prejudicar. Portanto, o que acontece é que então agora o ambiente no quarto ficou sereno, digamos, não é? E ele aproveita então para fazer o desligamento e começou a retirar então o corpo espiritual, como nos é dito aqui e também no Obreiros da Vida Eterna. Começa sempre nos pés e vai até à cabeça, e é na cabeça, no centro coronário, onde está a mente, que se faz o desligar total. A última coisa a fazer é o cortar do cordão de prata. É o último elo a ligar o corpo físico ao corpo espiritual. E, nessa altura, o que é que aconteceu? Assim que o Aniceto o cortou, o Fernando, o corpo físico dele, deu um estremeção, chamou a atenção do médico, que foi logo a ter com ele, e que viu que ele, então, já estava morto. Mas antes de prosseguirmos, e já falta pouco, temos que falar um bocadinho de quê? Do velório. Do velório. Porque habitualmente é um ponto de encontro ou de reencontro. A maior parte das vezes é quase uma obrigação para muita gente ir ao velório de fulano ou de cicrano. E às vezes encontram-se aí as pessoas que não se viam há meses, alguns há anos, e começam as efusões. Olá, estás bom, hã? Fala-se de tudo, menos daquilo que interessa, que é de quem está ali, que acaba de desencarnar, que está ali ao lado. Porque a maior parte das vezes está ali ao lado. E, se querem saber mais sobre isto, em primeira mão, leiam o livro Voltei, do irmão Jacó, em que é contado exatamente, e isso que ele estava acompanhado pelo Dr. Bezerra de Menezes e pelo seu próprio instrutor, que era o irmão Andrade. Mesmo assim, ele sentiu todos os raios que vinham, os tais dardos mentais que lhe vinham fazer muito mal. Nestas horas, o que é preciso é pensarmos que é importantíssimo para quem acaba de deixar o corpo físico que oremos por eles. É o essencial. E naquela altura ainda estão ali os técnicos espirituais para ajudarem aquele desencarnado a promover a sua libertação, não é? Não é assim de um dia para o outro. E o desencarnado, coitado, a única coisa que nos pede a todos aqueles que ali estamos é que pensemos nele e oremos por ele, para que a sua passagem seja suave, para que ele acorde junto aos seus amigos espirituais, para que compreenda que a vida continua, que ninguém morre, que a única coisa que morreu foi aquela carcaça que ali está, que lhe foi utilíssima enquanto esteve na Terra, porque serviu, ou deveria ter servido, para a sua evolução moral, mas mais nada. Ele é muito mais do que um corpo, não é? E Leon Denis vai falar disto mesmo, do que se passa nos velórios, e até é duro, mas ele é duro, mas é exatamente isto que acontece. Diz ele, a cerimónia religiosa em uso pouco auxílio e conforto dá em geral aos defuntos. Os assistentes dessas manifestações, na ignorância das condições de sobrevivência, ficam indiferentes e distraídos. É quase um escândalo.
É quase um escândalo ver a desatenção com que se assiste a uma cerimónia fúnebre. A atitude dos assistentes, a falta de recolhimento, as conversas banais trocadas durante o velório, tudo causa uma penosa impressão. Bem poucos dos que formam o acompanhamento pensam no defunto e consideram como dever projetar para ele um pensamento afetuoso. E André Luiz, no livro Conduta Espírita, vai afirmar o seguinte: felizes são os indigentes, porque são velados nas câmaras dos institutos médico-legais. Porque o velório e o sepultamento são quase sempre mais um motivo de sofrimento para o desencarnante. O pensamento elevado e, sobretudo, a prece sincera são de inestimável valor para o equilíbrio do desencarnante. E Allan Kardec vai nos dizer o mesmo, ao afirmar que o melhor presente que nós podemos dar ao ser amado que partiu é orarmos sinceramente por ele. Diz ele, no Evangelho, no capítulo 28.59, as preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra têm por fim não apenas proporcionar-lhes uma prova de simpatia, mas também ajudá-los a libertarem-se das ligações terrenas, abreviando a perturbação que se segue sempre à separação do corpo e tornando mais calmo o seu despertar. Então, praticamente estamos no fim, mas eu gostava de vos dizer isto: o intercâmbio com os espíritos é feito pelo pensamento e as almas dos seres amados não estão presas ao túmulo. Logo que possível, afastam-se dos cemitérios, devendo também considerar-se, inclusivamente, que até pode ser que o espírito já tenha reencarnado. E por isso, André Luiz, também voltando ao Conduta Espírita, ele vai nos dizer o seguinte: a saudade somente constrói quando está associada ao trabalho do bem. Era por isso que aos pais que perderam filhos e que Chico recebia essas cartas consoladoras, em todas elas, praticamente em todas, eu diria em todas mesmo, o que é que os filhos pediam aos pais? Que, em vez de chorarem e de se revoltarem por ele, que tratassem de ajudar crianças que não tivessem pais, que organizassem, fundassem orfanatos, que fundassem lares da terceira idade, ou seja, obras do bem, porque é assim que eles do lado de lá se vão sentir contentes, felizes, e não com as nossas lágrimas e com as nossas saudades demais e com chorarmos pela fotografia e termos a casa cheia de fotografias daqueles seres que já partiram, sejam filhos, filhas, maridos, pais, mães, enfim. Não é isso que eles pretendem de nós. Saudade, sim, mas fanatismo, não. Por isto, vamos terminar a resumir primeiro a nossa conversa assim. A doutrina espírita ensina-nos que a desencarnação depende muito de cada pessoa e de como ela viveu a vida. Não existe uma regra geral que agrupe todos os casos. No livro O Céu e o Inferno, que eu recomendo vivamente, porque talvez seja o livro que seja menos conhecido e menos lido e menos estudado dos 5 livros da codificação. Então ele diz que vai resumir os vários processos da desencarnação, agrupando-os quanto ao momento em que se dão e quanto à facilidade ou dificuldade do processo e os seus efeitos no espírito.
E ele elenqueia assim: se no momento em que se extingue a vida orgânica o desprendimento do perispírito for completo, a alma não sente absolutamente nada. É o caso do Sr. Sanson. Se nesse momento a coesão dos dois corpos, espiritual e carnal, estiver no auge da sua força, produz-se uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. É o caso das mortes súbitas, das mortes traumáticas, por desastres, etc. Se a coesão for fraca, a separação torna-se fácil e opera-se sem que haja nenhum abalo. Mas, se após a cessação completa da vida orgânica ainda existirem muitos pontos de contacto entre o corpo físico e o perispírito, a alma vai poder ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo até que os laços se desliguem completamente, até que o cordão de prata se desligue. E para acabar então o nosso encontro desta tarde, vamos ouvir as palavras do benfeitor Emmanuel no seu livro Justiça Divina, onde na lição 62 ele diz a certa altura: os espíritas, pois, realmente não podem temer a morte que lhes sobrevém na pauta dos desígnios superiores. Para todos eles, a desencarnação em atendimento às ordenações da vida maior é o termo de mais um dia de trabalho santificante para que se ponham de novo a caminho do alvorecer. E Leon Denis, no seu Depois da Morte, vai-nos trazer esta analogia que eu achei linda e que não quis deixar de vos trazer. Já vistes a borboleta de asas multicores, de espira informe crisálida, esse invólucro repugnante, no qual, como lagarta, se arrastava pelo solo? Já a vistes solta, livre, esvoaçar ao calor do sol no meio do perfume das flores? Não há imagem mais fiel para o fenómeno da morte. O homem também está numa crisálida que a morte decompõe. E, portanto, nós aprendemos que depois de desencarnar, o espírito passa primeiro por um estado, um período de perturbação, seguido de outro de recuperação. E depois de se ter recuperado, o espírito vai continuar a sua vida no lado lá. Então, muito obrigada pela vossa atenção e muita paz. Então vamos encerrar a conversa da tarde, muito importante para todos nós, para sabermos como levar os nossos corações até àqueles que já não vivem neste plano, mas que continuam a viver e ligados a nós pelos laços do amor. São os espíritos que nos ensinam que nós não estamos separados, estamos unidos pelos laços do amor, temporariamente separados. A viagem foi feita em tempos diferentes, mas estamos unidos, todos nós. E muitas vezes, à noite, quando eles têm merecimento e nós também, encontramo-los. Só que não nos recordamos, porque gostaríamos de ficar por lá e nós ainda temos que fazer aqui. E, portanto, temos que voltar e continuar a caminhar com esperança e com fé. Vamos então dedicar esta nossa prece a todos aqueles que já partiram para o outro lado da vida. Vamos erguer o coração até Jesus, que nos veio dizer, através da sua primeira aparição a Maria, que a morte não existe. Maria de Madalena.
E vamos nesta hora, unidos num só coração, vamos dizer a Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos veio falar também no dia de Pentecostes, que a morte não existe. Que somos profundamente gratos, Senhor, nesta hora, pela vossa presença entre nós, através dos benfeitores. Que nesta hora, unidos os dois planos em vosso nome, e irmanados no mesmo coração, queremos erguer o nosso coração e agradecer-vos a mensagem. Somos espíritos imortais, filhos do mesmo Pai, que em caminhadas diferenciadas no tempo, vivemos em dois planos da vida. Agradecemos-vos, Senhor, o conhecimento que nos trazes através da doutrina dos Espíritos, que aclara os nossos conhecimentos, fortalece as nossas almas para que aceitemos a vontade do Pai e estejamos temporariamente afastados de corações que amamos. Ajudai-nos, Mestre, a vencermos-nos a nós próprios, doando a todos aqueles que já partiram, através dos vossos ensinamentos, o que temos de melhor em nós e de melhor, Mestre. Temos a prece que edifica, que constrói, que liga, que estabelece laços entre todos os corações. E por isso faremos agora, Senhor, a prece que nos deixastes. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dais hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas e não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos, Pai, de todo o mal. E que assim seja, Senhor. Sede conosco, hoje, agora e para todo o sempre. Graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.